Graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos dando início a mais um episódio do nosso podcast, o podcast da Mocidade Presbiteriana da Primeira Igreja em Itabuna, o nosso podcast. Estamos estudando, como vocês bem sabem, e têm nos acompanhado, o Evangelho segundo Marcos. Estamos seguindo aí, esse é o 24º episódio, e estamos com o nosso querido irmão Daniel Aguiar, ali da Congregação Esperança. Estamos muito felizes de tê-lo aqui conosco. Seja bem-vindo, Daniel. Graça e paz, meu irmão Esdras, tudo bom? Graça e paz, queridos ouvintes. Quero dizer para vocês que é um privilégio estar aqui e espero que Deus esteja abençoando esse projeto, esse trabalho e venha dar frutos para o glória dos seus irmãos. Amém. Hoje, meus irmãos, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, estudando o livro de Marcos, no capítulo 5, versículo 14 até o versículo 20. Vamos então fazer a leitura. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que aconteceram ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. É com você, Daniel. Amém, meu irmão. Antes de mais nada, eu vou começar aqui com a oração inicial. Santo e bendito Deus, toda honra, toda glória seja dada a Ti, Pai. Nesse momento, recorro a Ti, pela Tua graça e Tua misericórdia, Pai, pedindo para que o Senhor venha falar, Pai, nos nossos corações, Pai, principalmente daqueles queridos ouvintes, Pai. Que o Senhor, meu Pai, venha fazer, ó Pai, garimpar os tesouros escondidos aqui no Teu texto, ó Pai, da Tua Sagrada Palavra. Que venha, meu Pai, nos trazer o entendimento, ó Pai, nos tempos tão difíceis, ó Pai, do engano religioso, ó Pai, e a distorção da Tua verdade. Fica, pois, conosco, ó Pai, abençoa cada ouvinte, cada participante, que Teu nome venha a ser exaltado e glorificado. Essa oração que faço no nome do Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, meus queridos irmãos, como já bem falou a irmã Catherine, né, no podcast anterior, ela falou do versículo 1 até o 13, né, ele falou do amor, né, de Cristo por aquele demoniado, né? E ele veio se encontrar até ele, o libertando, né? Que aqui é o texto que vamos trabalhar agora o restante. E também ela falou das características do endemoniado, né? Falou de todo o amor de Deus e como ele operou na vida desse homem. Aqui, dando continuidade, né? Nós podemos ver aqui a partir do versículo 14, né? Que diz assim: os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos, e então saiu o povo para ver o que sucedera. Bom, meus irmãos, aqui os porqueiros, né, depois de ver os tamanhos feitos que Jesus fez, que aqui no caso já é o versículo 13, né, que Jesus ele expeliu aqueles demônios na bocada, então eles desceram, né, e saiu anunciando na cidade os feitos que Cristo fez para todo aquele povo da circunvizinhança. Isso aí de cidade vai estar lá em Mateus e circunvizinhança vai estar no Evangelho de Lucas, você pode estar dando uma olhadinha lá. No versículo 15, né? Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Bom, meus irmãos, aqui é o ápice da história, né? Pode ser assim dizer. Aqui, esse endemoniado, lá em Mateus, ele vai dizer que eram 2 endemoniados. Como é que você vê, né, essa diferença que dá de um texto para o outro? Não há contradição nenhuma. Provavelmente tinha os 2, né, que Mateus cita, endemoniado, só que o mais famoso que tinha era esse, né? E exatamente esse que foi citado aqui, né, no Evangelho de Marcos. E esse era, como a irmã Catherine falou, né, tudo o que ele fazia, né? Ele andava nos cemitérios, né, a força que ele tinha, estava nu, né? E ali todos ficaram perplexos, o estado que aquele homem estava. Aqui você pode notar no texto que ele estava vestido, né? Provavelmente aqui quem deu as roupas a eles foram os discípulos, né? E ele estava em perfeito juízo, né? A irmã Catherine, ela relatou, você pode ver no podcast anterior, o feito
de uma pessoa que está endemoniada. E o versículo 16 continua, né? E os que haviam presenciado os fatos contaram o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Ou seja, provavelmente aqui foram os discípulos ou também os donos dos porcos que estavam ali anunciando e falando tudo que, né, tinha acontecido ali sobre o endemoniado. E como a irmã Catherine também ela já citou, né, que ali a cidade ela tinha aquela criação de porcos, porque ela era tida como uma cidade pagã, né? Porque lá todos sabem que na tradição israelita o porco é um animal impuro. Então lá não se tinha essa criação de porcos. No 17 eles pegaram e entraram e rogaram que se retirasse da terra deles, ou seja, eles não estavam nem um pouco preocupados, né, com o que Cristo tinha feito na vida daquele homem. Eles estavam preocupados, provavelmente aqui, o texto não fala, mas eles estavam preocupados, provavelmente aqui, com a parte comercial, financeira, porque eles sobreviviam da venda desses porcos clandestinamente, e Cristo, né, já tinha feito 2.000 descer financeiro abaixo. Então, eles estavam provavelmente também com essa raiva, mas o ênfase maior aqui é que eles estavam rejeitando a Cristo pela questão deles de dureza de coração, né? E eles eram um povo ímpio, né? Que estava naquela região. Ao entrar no barco, Jesus suplicava o que foram endemoniados, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Aqui, meus irmãos, você pode tirar um ensinamento bastante interessante, porque Jesus, se você for notar, ele atendeu o pedido dos demônios, que os demônios pediram, rogando para ele jogar nos porcos, mas o pedido de um crente, ele não atendeu. Agora você pode perguntar por quê. O texto nos explica, né? Ele pediu para o quê? Para ele ir e anunciar ao Senhor tudo o que ele fez e teve compaixão dele, ou seja, Jesus se retirou da cidade, que pediram, se retirou, mas a semente ali tinha sido plantada e a gente não sabe o decorrer da história, né? Provavelmente ele deve ter alcançado a família, voltou para os familiares e anunciou o evangelho para eles. Mas o que podemos, assim, tirar, né, de ensinamento de todo esse contexto aqui? Ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos admiravam. Aqui já dá para notar, né, o que eu acabei de falar, que ele foi e evangelizou, né, e todos se admiravam de tudo que foi feito pela vida e a fama que ele tinha. Todo o ensinamento que nós podemos trazer aqui, como a irmã Catherine falou, a respeito do endemoniado, é que, meus irmãos, existe hoje um sincretismo na igreja que fala de possessão demoníaca, né, fala de libertação. E com esse texto aqui, se você decorrer do versículo 1 até o 20, você vai ter um entendimento claro de como o demônio age na vida de uma pessoa, né? E o que é que ela faz, qual é o propósito dela. E também você vai ver o tamanho do poder de Cristo. Eu não sei se vocês notaram, mas no versículo 9, né? Não querendo voltar tudo o que Catherine falou, mas no versículo 9, Cristo ele pergunta o nome dos demônios. Se você pegar qualquer parte na Bíblia, você não vai ver Cristo e nenhum discípulo, quando foi expelido o demônio, perguntar qual era o nome dos demônios. Mas nessa passagem aqui, Marcos mostra que Cristo pediu. E você pode se perguntar por que Cristo perguntou o nome deles. E eles deu o nome, né? Legião, ou seja, 6.000 a 12, pode-se dizer que se comparado ali a palavra do exército romano, 1.000, então era uma legião, então era muitos. E uma coisa, você pode notar que uma coisa é você expelir um demônio, uma coisa é você expelir 2.000. Então Cristo estava mostrando o poder, a autoridade que ele tinha, né? E expelindo essa quantidade de demônio. Mas o que você pode notar também, que a gente já notou, né? De uma pessoa que fica endemoniada, e hoje você vê umas coisas acontecendo nas igrejas que não se condiz nem com o que o texto está falando, né, e nem com que outro tipo de texto que você pega na Bíblia sobre endemoniado. Por exemplo, recentemente eu estava vendo um vídeo com um tio meu, o pastor estava na igreja e o rapaz ficou endemoniado, e ele pediu para o rapaz que estava endemoniado fazer flexão. Quer dizer, você vê sentido nisso?
Sinceramente, eu não vejo você, anotando no texto, você não vê. A irmã Kéter, ela falou, né, que a pessoa fica inconsciente, né, muitas vezes nu, sai de dentro de casa, né, perturbado e tudo mais. Mas a questão que acontece aqui é que havia motivo para haver possessão demoníaca naqueles tempos, porque Cristo estava encarnado. Então, o diabo, ele estava querendo vir atrapalhar a caminhada de Cristo. E ele, então, houve várias manifestações, né, de demônios. Mas hoje, eu estou falando que hoje não acontece? Não, hoje acontece. Mas hoje não faria muito sentido ele estar se manifestando de tal maneira, né? Não estou falando que isso não acontece, pode acontecer, mas da maneira bíblica, como ele costuma acontecer. Porque você pode notar, mas aquilo pode ser verdade, da flexão. Você pode notar, mas você tem que lembrar de um personagem que também estava demoniado, mas ele não fez nada, que foi Judas. Você não viu ele babar, você não viu ele bater em ninguém, você não viu ele, né, com a super força, você não viu ele fazendo esses atos que estava. E a Bíblia fala que ele estava endemoniado. Então, aqui toda essa história, ela traz um ensinamento para nós muito precioso, né, do poder de Cristo, de como o diabo age. E também eu quero ressaltar também que as pessoas, elas também têm né, no meio do secretismo religioso, elas pensam que o diabo, os demônios, elas habitam em lugares, em ambientes, né? Você já viu aquelas pessoas falar, eu entrei na casa daquela pessoa, tá com peso, assim. Não, você nota aqui que geralmente os demônios, ele pediu para Cristo para que jogasse eles nos porcos. Eles só gostam de habitar em seres vivos. Se você pegar e ler Mateus 12, você vai entender que o diabo era expelido, né, das pessoas. Cristo, ele vai falar que um crente, ele não pode ficar endemoniado, né? E o que acontece? Aquele texto fala que os demônios saem, e quando eles voltam, que ele encontra a casa ordenada, né, limpa, né, apaziguada, eles voltam, mas porém vazia, né? Encontra a casa vazia. Eles voltam e traz mais 7. Ou seja, eles não gostam de habitar nisso. O objetivo deles é habitar em pessoas ou em qualquer ser vivo, mas ele não tem propósito nenhum. Você não vê nenhuma parte da Bíblia falando que ele habita em casa, em terreno, e todas essas coisas que você escuta por aí hoje. Outra coisa também que pode se notar, meus irmãos, como o demônio ele age na vida do crente, né? Porque assim, já que o texto está falando, né, de uma pessoa ímpia que Cristo curou e redimiu, né? Tem uma frase que o pastor Marcelo uma vez falou na pregação lá na igreja, que eu achei bastante interessante. Ele fala que a graça não é apenas um favor imerecido, mas é uma graça inesperada. Ou seja, ninguém esperava, ou aquele povo também provavelmente já estava quase se acostumando com o estado daquele homem daquele jeito. E também ninguém imaginava a cura daquele homem, né? E Cristo chegou e libertou aquele homem. E também você pode notar no texto que as pessoas geralmente elas pensam que antes de você partir para o evangelismo, você tem que fazer umas orações de libertação do local, né? E para então você tirar os demônios daquele local para poder evangelizar aquela área, né? O texto aqui nos mostra claramente que não, que Cristo foi, libertou aquele homem, santificou, né? E o que acontece depois? O 17 fala, e rogaram para que se retirasse de lá deles, né? Ou seja, só aquele homem foi salvo, os outros todos rejeitaram a Cristo. Então, já dá para quebrar, né, essa hipótese que colocam hoje dentro da igreja, e pelo fato da falta de conhecimento, né, e querer levar as pessoas para crer nesse tipo de coisa. O poder do evangelho é poderoso. Nós sabemos que só vai ouvir aquele a quem o Senhor quer plantar o coração com a tua palavra. Mas qual é o ensinamento que nós podemos trazer? Eu não sei qual é o estado, meus irmãos, é que eu vou concluindo, dos nossos irmãos em Cristo, né? Porque nós sabemos que cristão não fica endemoniado, né? Então, os ensinamentos que eu quero trazer para nós, que somos cristãos, é que o diabo ele age no meio de nós, mas ele age de maneira diferente, né? Ele trabalha muitas vezes em nossa mente, nos nossos atos,
nos seduzindo a pecar, né? Ou muitas vezes eles fazem também, ele fala para você pecar, né? Fala que o arrependimento é fácil. Depois que você cai no pecado, ele começa a falar para você que o arrependimento é impossível, né? Ele induz você a pecar, ele conhece, sabe que você tem uma natureza inclinada, entendeu? Então, ele tem vários objetivos. O objetivo dele são destruir a criação de Deus e afrontar a Deus. Então, meus irmãos, eu queria deixar para vocês uma indicação de um livro que o pastor Marcelo ele usou para nós logo no início da pandemia, do Covid-19, logo na primeira onda, e ele trabalhou conosco esse livro, que é bastante oportuno para os irmãos estudarem, que vai falar somente desse assunto, das artimanhas do diabo nas nossas vidas, que é o livro de Thomas Brooks, da editora Dort, que se chama Remédios Preciosos contra as Artimanhas do Diabo, a verdadeira batalha espiritual, de Thomas Brooks, um pregador ali, ele viveu entre os anos de 1640, por ali, e é um livro, meus irmãos, que eu super indico. Ele vai falar como o diabo ele trabalha, né, querendo desanimar o crente, enganando o crente, distorcendo a verdade de Deus, né, distorcendo o pecado, e assim, vai trabalhar justamente coisas que nós precisamos, meus irmãos, esses dias, uns dias não de engano, né, que você vê possessões demoníacas estranhas, né, os pregadores pedindo para que o diabo venha, pega o microfone, vai à frente e fale, né. Uma vez eu vi Augusto Nicodemos, né, e até falando respondendo a pergunta porque não há muita manifestação de demônios lá na igreja presbiteriana, falou que é porque ele falou para o diácono para não dar o microfone para os demônios. Então, é interessante nós sabermos como o diabo age em nossas vidas. Eu quero deixar claro aqui, meus irmãos, que há sim possessão demoníaca, que o diabo ele não pode controlar um crente, né? O crente não pode ficar possesso, porém ele age na vida do crente enganando, né? E você pode, com esse livro aqui, juntamente com a palavra de Deus, né, estudar, e você pode também ler Efésios 6, né? Você pode ali, como Paulo vai falar, revestido de toda a armadura de Deus, para que podereis estar firmes contra a cilada do diabo, né? Então, tem textos bíblicos, né? Paulo, ele está ciente como o diabo, né? Ele nos adverte, está ciente como o diabo, ele trabalha, né? Ele age, como ele fala que o diabo, ele anda em nosso derredor como um leão, né? Para nos tragar. Então, são textos preciosos, e eu quero que você fique com essa questão na sua cabeça. Eu já expliquei, a irmã Catherine, no caso, explicou no primeiro podcast, como uma pessoa endemoniada fica, né? A característica de uma pessoa endemoniada, né? Eu te dei a segunda característica, seria um modelo tipo Judas, que também estava endemoniado. Eu quero que vocês pensem comigo, meus irmãos. A Bíblia fala que virá o anticristo, né? Ele vai vir em forma de uma pessoa. E eu quero que você faça a seguinte pergunta para si mesmo. Você acha que o demônio ele vai vir do jeito que ele está se manifestando nas igrejas evangélicas hoje, né? Que o diabo ele vai, né? Aí os pastores fazem ele fazer flexão, né? Eles mandam ajoelhar, mandam falar. Vocês acham que vai fazer esse tipo de papel? Como se dizer, né? Uma questão no ar para vocês responderem. Quando vocês estudam nas escrituras, vocês vão chegar na conclusão. Então é isso, meus irmãos. Espero que Deus esteja abençoando todo esse trabalho. Eu agradeço os irmãos, agradeço também a Éder, que Deus esteja abençoando todos vocês. Amém, meu irmão. Que Deus abençoe também. Nós que agradecemos aí por aceitar o convite, né? Que o Senhor esteja abençoando a sua vida, a vida dos membros também da Congregação Esperança, pastor Marcelo e os demais jovens ali. Que o Senhor esteja sustentando vocês no estudo e no crescimento no Senhor. Irmãos, vamos fazer uma oração para encerrarmos esse momento de estudo, né, e que o Senhor aplique aos nossos corações a palavra exposta no dia de hoje. Santo Deus, bendito Pai, obrigado, Senhor, por tua palavra, e obrigado, Senhor, por capacitar pessoas, ó Deus, para expor ela, para proclamá-la, ó Pai. Em especial a vida hoje do nosso irmão Daniel, nosso querido irmão e amigo Daniel, Pai, que o Senhor esteja a cada dia, Pai, utilizando seu servo como instrumento do Senhor, capacitando, ó Pai, na obra e sustentando, ó Pai, teu espírito, a sua saúde,
bem como a sua família e toda a sua igreja, Senhor. Que Ele seja bênção no seu meio e no meio de nós, ó Deus. Glorificamos também, Pai, e louvamos a vida de cada um, Pai, que escutou esse podcast, que o Senhor esteja cuidando, Pai, do coração de cada um, sustentando espiritualmente e trazendo, Pai, à luz, através do Seu Espírito, ó Deus, a revelação do Senhor. Biblicamente, ó Pai, que possamos buscar, ó Pai, conhecimento que o Senhor revelou nas Escrituras, ó Deus. Em nome de Jesus, pelo poder do Espírito, que nós oramos para o bem da igreja. Amém. É isso, meus irmãos. Esse foi mais um episódio do nosso podcast. Fique ligado, semana que vem a gente tem mais, continuando os estudos no Evangelho de Marcos. E até lá. Tchau, tchau. Eu me prostro aos teus pés e te agradeço e por tudo que tu és. Eu te agradeço pela tua mão presente a me cuidar. Tua misericórdia se renova pela esperança em que renasci. Nova vida eterna, liberdade em ti. Por tua graça, ó Deus, que nos alcançou pela cruz, o Filho que se entregou. Te agradeço pelo teu amor que nos faz viver, pela tua palavra permanecer. Te agradeço pelo sol a iluminar. Eu te agradeço pelo vento a soprar. Eu te agradeço pela vida sobre a terra a brotar, pela sua família, amigos, pelo lar, pelo fruto do trabalho, pelo pão. Tantas bênçãos vindas todas de tuas mãos. Por tua graça, ó Deus, que nos alcançou pela cruz, o Filho que se entregou. Te agradeço pelo teu amor que nos faz viver, pela tua palavra permanecer. Te agradeço e ainda se a tristeza me inundar, me ajude a ver motivos pra adorar. Sei que a tua graça basta pra viver, então te agradeço por tua graça, ó Deus, que nos alcançou pela cruz, o Filho que se entregou.